Edição Extra. Toda segunda-feira, aqui no Edição Extra, nós temos a participação do professor Emílio Paiva, direto do IDEXP, que é o Instituto para o Desenvolvimento da Experiência, que tem por objetivo somar competências, acelerar resultados e na semana retrasada, a gente começou a falar sobre as características profissionais mais valorizadas e falamos o quê? De resiliência. E hoje nós vamos falar de lifelong learning, ou aprendizado da vida toda. Falaremos também das vantagens dessa atitude para os colaboradores e também para as empresas. Professor Emílio Paiva, satisfação tê-lo conosco. Bom final de tarde, início de noite, Como surgiu esse conceito, hein? Boa tarde, Romeu. Boa tarde, ouvintes. Bom, eu acho que eu quero falar de duas coisas, para a gente começar. O conceito, na verdade, surgiu oficialmente, tecnicamente, vamos dizer assim, ele surgiu no início do século, quando uma comissão da ONU se reuniu para preparar um documento que chamava, inclusive esse documento está publicado, que era a educação, princípios da educação para o século XXI, Então, essa comissão, que eram especialistas do mundo inteiro tratando sobre esse assunto, e eles definiram nesse documento que a educação do século XXI se apoia em 4 pilares, que são aprender a conhecer, vamos dizer assim, é meio básico, Você não vai fazer nada que você não conhece, Depois aprender a fazer, então isso também valoriza, isso de alguma maneira embasa todos esses estudos que a gente tem, por exemplo, hoje, a questão do Plano Nacional de Educação, o novo ensino médio, ele é uma tentativa de traduzir em termos práticos o que esse relatório apontava lá já há quase 20 anos, que ele foi concluído em 2010, se eu não estiver equivocado. Depois valoriza a questão do aprender a conviver, isso falando da educação em geral, e de aprender a ser, que essencialmente todo o processo educacional está para que nós, enquanto seres humanos, sejamos mais plenos, mais completos, mais integrais, Então a gente enxerga no mercado uma série de características de tratamento, de visão, de consideração do homem como um todo. Ele não é só um trabalhador, como era na época da Revolução Industrial, enfim, é o ser humano como um todo. Hoje a gente fala, inclusive, sabe disso, até já falamos sobre esse assunto, da importância de manter a saúde mental, fruto de uma série de características que foram surgindo e que vieram a prejudicar ou a dificultar o exercício disso que é tão essencial para nós. Hoje a gente tem mais essa nova variável se despontando aí, eventos extremos, que tira a paz das pessoas. A gente sobreviveu à pandemia, agora estamos lidando com outra série de eventos, enfim. Então, tudo isso só para fechar que o essencial era o aprender a ser, E todo esse conceito, então, do aprender a conhecer, a fazer, a conviver e ser, quando ele vem para as organizações, a gente traduz isso, por essa competência que a gente chama de lifelong learning. Então, assim, basicamente falando, para ser muito sucinto e também para conseguir responder mais alguma pergunta, quando a gente fala de lifelong learning, que é esse aprendizado de vida toda, ele se fundamenta no fato de que a gente vive hoje um mundo com muita produção de conhecimento. O conhecimento se multiplica, ele é produzido com muita velocidade, você tem coisa nova, coisa diferente a todo tempo, e eu gosto de usar essa imagem, Romeu, de que antigamente, até 50 anos atrás, eu me formei há 41, então posso dizer que um pouquinho antes de eu me formar, quando a pessoa se formava, a gente celebrava, E a formatura era isso, estar formado. Estar formado tinha um significado de completude, e hoje isso não é mais verdade. Quando qualquer profissional termina um curso superior, para usar esta referência, ele já está desatualizado. Então, não existe mais, na minha percepção,
uma correção em celebrar uma formatura, no sentido de que não existe pessoa formada, né, inteiramente formada, porque ela já está desatualizada. Então, a necessidade de se atualizar é uma constante num mundo que tem muitos recursos para produção do conhecimento, para a gente acessar o conhecimento. É lógico que eu acesso com mais facilidade, eu alcanço o status quo com mais facilidade e eu vou caminhar mais longe a partir de um nível que está muito fácil para mim. Vou usar esse exemplo, você vai me permitir, Romeu, porque claro. Você certamente fez a mesma coisa que eu. Apesar de você ser mais novo, né? Mas você, quando ia para a escola e tinha trabalho, você certamente consultava uma enciclopédia para fazer trabalhos escolares. Delta Universal ou a Barça? Isso que eu lembro. Ou a Barça, né? Então, Mérito Brasileiro, Delta Universal, Barça, Mirador, enfim. Eram aqueles livros... E era a fonte de todo mundo. Então, veja... ter uma enciclopédia em casa já era um baita de um privilégio, senão você tinha que ir até a biblioteca, aí não dava pra... Cara, hoje a gente tem milhares de bibliotecas, você vai me permitir dizer isso, literalmente na palma da mão, né? Porque a gente acessa pela internet e, aliás, existem sistemas de intercâmbio de bibliotecas do mundo inteiro, você acessa pela internet qualquer biblioteca que você quiser. Então, assim, o conhecimento está muito acessível. Isso significa que a gente precisa estar se atualizando constantemente. Então, eu acho que essa característica, ela responde a quase que a uma necessidade de mercado, né? Porque as empresas vão ficando para trás, as empresas e, obviamente, como eu digo, o CNPJ não dá bom dia, né? Então quem faz as empresas são as pessoas. Portanto, as pessoas também vão ficando desatualizadas com muita velocidade. Então, a necessidade de estar buscando aprender constantemente para a gente estar minimamente atualizado e poder responder com agilidade às novas demandas que o mercado nos solicita, enquanto pessoas, enquanto profissionais, a gente precisa estar disposto a aprender sempre. Então, isso é basicamente esse conceito. A gente hoje fala muito, né, no linguajar corporativo, né, dessa necessidade de entregar, né? Como é que estão as suas entregas, né? Você assume um compromisso e daí tem a entrega da experiência. Muito bem, então para fazer isso, para que essa entrega seja mais efetiva, para que o resultado, em última instância, o que toda organização quer é uma entrega de resultado mais efetiva, mais completa, para que a gente esteja atualizado e permitindo que isso aconteça da melhor maneira, a gente precisa desenvolver essa competência de lifelong learning. Como é que ela se dá, né, no âmbito do indivíduo? É essa preocupação de procurar estar sempre fazendo alguma coisa que lhe permita atualizar os seus conhecimentos atuais e desvendando, como eu costumo dizer, aprendendo outras coisas. Não quero deixar passar essa oportunidade, Romeu, que a gente fala muito hoje de criatividade, tem que ser criativo, tem que pensar fora da caixa. E eu queria deixar essa contribuição, né, de que criatividade se aprende. Quando a gente é criança, a gente acha que criativo é aquele menino que sabe desenhar bem. Meu Deus, como ele é criativo. E eu sou ruim de desenho, então eu jamais vou poder ser criativo. Então veja, criatividade é repertório, né? Ninguém pode ser criativo se não tem uma multiplicidade de recursos para acessar e aí, juntando isso, empregar a sua criatividade para uma solução qualquer, nova, diferente de um problema que aparece. Então, criatividade é repertório. Eu preciso atualizar meu repertório. Atualizar o repertório com novos conhecimentos é um desdobramento, é uma característica de alguém que assumiu essa responsabilidade do aprendizado permanente, para simplificar, e isso é exatamente a característica essencial do lifelong learning.
Muito bem, lifelong learning, o aprendizado da vida toda, né? E para as empresas, o senhor falou tudo, né, professor, porque a gente está num constante aprendizado, principalmente hoje, senão se fica para fora, né? Não atualizou, fica para trás. Eu acho que tem essa coisa também. Hoje a gente fala muito, né, da empresa, das pessoas, da gente deixar um legado, né, de cumprir um propósito. Sim. E eu entendo que em termos práticos, né, quando uma organização proporciona isso para os seus colaboradores, a gente já falou aqui de employee experience, né, da experiência do colaborador, quando a empresa incentiva ou oportuniza que esse aprendizado aconteça, de alguma maneira, pelo menos que ela incentive isso, participando ou dando espaço, abrindo mão de tempo de trabalho para que o colaborador se forme ou subsidiando alguma capacitação, ela também está facilitando isso que muitas vezes a gente sempre cobra. Eu quero colaboradores mais comprometidos, mais engajados, então oportunizar esse aprendizado constante é algo que facilita para a empresa que ela mesma obtenha algo que ela espera dos colaboradores, que é exatamente esse comprometimento, esse engajamento e essa criatividade, esse pensar fora da caixa para atender melhor, para fazer melhores entregas para os seus clientes. Perfeito, professor Emílio Paiva. Aproveitar e mandar um abraço para o Delmir, está falando o seguinte: olha, Romeu, conhecimento não ocupa espaço, o celular tem memória reduzida, nós não. Isso aí, Delmir. Um abraço. Que bom. Valeu, professor Emílio Paiva, até a semana que vem. Um grande abraço, Romeu, uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Perfeito, professor Emílio Paiva do IDEXP, né? O IDEXP, que é este instituto, né, para o desenvolvimento da experiência. O objetivo é, claro, somar competência, acelerar resultados, e a gente contribui contigo, empreendedor, para você que pensa em empreender, toda segunda-feira com a participação do professor Emílio Paiva, direto de Curitiba. Você está ouvindo Edição Extra.